Bom dia. Hoje nós vamos para mais uma aula de biossegurança, né? Hoje estamos começando a disciplina de biossegurança aplicada à enfermagem. E com essa disciplina, nós vamos saber definir o que é biossegurança, conhecer os riscos de contaminação hospitalar, os métodos de higienização, conhecer os EPIs utilizados no hospital. Então, a biossegurança ela surgiu no século XX e está voltada ao controle e à minimização de risco. Então, advindos da prática de diferentes tecnologias. Então, é importante utilizar a biossegurança para os profissionais de saúde, né? Já que nós vamos lidar muito com sangue. E o sangue, você sabe que é um veículo de transmissor de doenças causadas por vírus, bactérias e protozoários. Então, estudar a biossegurança significa estudar um conjunto de normas relativas à segurança do trabalhador, submetido ao risco potencial de acidente com material ou instrumentos contaminados com material biológico. Então, de acordo com a biossegurança, nós temos 32 normas regulamentadoras. Qual é a nossa norma? A nossa norma é a norma 32. A norma 32, NR32, está relacionada à norma de biossegurança dos trabalhadores da saúde. Então, é importante a gente saber a diferença entre risco e perigo. O risco é o perigo mediado pelo conhecimento que se tem da situação. E o que temos é o que temos como prevenir. Já o perigo existe enquanto não se conhece a situação. Se eu botar aqui em conta a criança ela não vai saber distinguir o que é perigo. Por quê? Porque ela não tem noção, ela não tem conhecimento de que se ela colocar uma chave na tomada, ela vai levar um choque e pode morrer. Então, a criança não tem. Tudo que a criança faz, ela faz sem o conhecimento, né? Ela está aprendendo aos poucos a ter conhecimento da situação. Então, no ambiente hospitalar, há 5 tipos de risco. Os riscos físicos, os riscos químicos, os riscos biológicos, os riscos ergonômicos e os riscos acidentais. Qual é o risco profissional da saúde tem mais? O risco biológico, porque, como eu já falei, o sangue é o veículo transmissor de doenças. Então, é através do sangue que se transmite bactérias, é que se transmite vírus, é que se transmite os protozoários, né? Então, o risco que o trabalhador da saúde está mais propenso é o risco biológico. Ah, ele não vai ter risco físico? Vai, ele vai ter risco físico. Mas a maioria do risco do trabalhador de saúde é o risco através do sangue, que é o risco biológico. Quando a gente fala em risco físico, a gente fala de vibração, de ruído. Nós podemos ter como exemplo o dentista. O dentista e o THD, eles trabalham mais com risco físico. Por quê? Porque ele se curva muito. Quando ele se curva muito para olhar a boca do paciente, ele pode ter o risco físico, o risco ergonômico. Mas o dentista também tem um risco físico, por quê? Porque a vibração, aquele barulho do compressor durante o ato, né, o procedimento que ele vai fazer no paciente, ele pode ficar incomodado, pode perder a audição. Então, o dentista tem tanto o risco físico como o risco ergonômico. O risco ergonômico ele se tem por conta de se curvar a coluna. Aí ali vai dar um defeito na coluna, né? Coluna cervical, e ele também pode ter o risco ergonômico. Nós temos os riscos físicos, como eu já falei, são vibrações, ruídos. Os riscos químicos são pós, que são inalados durante, temos como exemplo de risco químico, uma cerâmica que trabalha fazendo tijolo, ali aquele pó pode causar pneumonia no trabalhador. Nós temos os riscos biológicos, como eu já falei, que é causado através do sangue, como vírus, bactérias, fungos, protozoários. Nós temos os riscos acidentais, causados de peso, né? A gente coloca muito peso, os trabalhadores da construção civil, né? Ali ele pode cair naquele andaime, né? E ali tem um risco acidental. E o risco ergonômico que está ligado à posição, né? E também causar dano físico ao trabalhador. Então, para cada um desses riscos, existem normas. A exposição profissional, em relação aos trabalhadores que possuem mais exposição profissional, está os profissionais da enfermagem. Por quê? Porque eles estão na linha de frente. E já que eles estão na linha de frente, eles estão mais propensos a adquirir doenças, né? Depois nós temos os odontólogos, porque os odontólogos também é uma categoria profissional com grande risco de exposição a material biológico, a material que causa risco ergonômico e o risco físico, né?
Então, os estudos, eles mostram que a maioria dos dentistas, cerca de 85%, tem pelo menos uma exposição percutânea a cada período de 5 anos. Então, é muito grande também por dentista. Os médicos variam de acordo com a especialidade. Claro que quem vai mais se infectar é o cirurgião, né? Porque ele está ali direto, com o paciente, direto com o sangue. As precauções padrão nós temos a lavagem das mãos, a manipulação dos instrumentos materiais, manipulação de materiais cortantes, a punção, os ambientes e equipamentos, as roupas e campos de uso do paciente e a vacinação. Em relação à lavagem das mãos, nós devemos saber que se deve lavar as mãos antes e após cada procedimento. Junto com a lavagem das mãos, nós temos o jaleco. A gente sabe que o jaleco é imprescindível ao profissional de saúde. O profissional de saúde não pode trabalhar sem jaleco. E está restrito à área que ele vai trabalhar. A luva, ele também deve utilizar, mas está restrito ao procedimento, né? Então, em relação aos perfuro cortantes, a gente sabe que quando se usa aquele material perfuro cortante, ele vai ser colocado em um recipiente rígido. Por quê? Para evitar que aquela agulha ultrapasse o campo e possa acidentar o profissional que vai coletar aquele lixo. Então, a gente tem que pensar até no profissional, né, o profissional da limpeza, que vai carregar aquele lixo. Ele também não pode ser submetido a risco, né? Um risco acidental com as agulhas. Então, agulhas não são apropriadas a se colocar em saco, e sim em recipientes rígidos, como caixas de perfuro cortante. Se você observar lá na unidade básica, no hospital, está aquela caixinha amarela, a Descarpac. Então, aquela Descarpac é utilizada principalmente para isso. Então, ao se manipular esses perfuro cortantes, nunca se deve reencapar agulhas após o uso. Então, terminou de fazer o procedimento, joga o aparelho com a agulha lá dentro da caixa. Não pode tirar a agulha, não pode cortar a agulha e não pode reencapar a agulha. Então, o anestesista, ele utiliza a agulha e reencapa, mas na hora do procedimento. E porque o procedimento é com aquele paciente, que fora isso, não pode de jeito nenhum reencapar a agulha, entortar a agulha e retirar a agulha do lugar. Terminou o procedimento, coloca dentro da caixa. Como e quando utilizar as luvas? As luvas, a gente sabe que são classificadas em luvas de procedimento e não estéril, e a luva cirúrgica, que é estéril. Quando eu vou utilizar cada uma dessas luvas? Depende do procedimento. Se for um procedimento comum, eu vou utilizar uma luva comum de procedimento. Se eu for fazer um ato cirúrgico, se eu for mexer com sangue, se eu for mexer com curativo estéril, eu vou utilizar a luva cirúrgica estéril. Quando eu vou utilizar essa luva? Antes e depois de cada procedimento. Está restrita a um paciente. Se eu atender 10 pacientes, serão 10 pares de luvas. 10 procedimentos diferentes, 10 pares de luva. Retirar as luvas imediatamente após o término da atividade. Terminou a atividade, tira-se a luva. Usar luvas adequadas para cada procedimento. Então, depois a gente vai ter a oportunidade de ver quando é que a gente vai utilizar cada tipo de luva. O uso do jaleco está restrito ao procedimento. Evitar andar de jaleco nos corredores, em outras enfermarias, está restrito ali ao horário de trabalho. Saiu do campo de trabalho, você tira o jaleco. Essa história de estar de jaleco no meio da rua não dá certo. Então, são materiais utilizados, equipamento de proteção individual, né? O jaleco, a máscara, o gorro, o propé e o óculos. Esses são fundamentais para o trabalhador de saúde. A melhor prevenção é não se acidentar. Em relação à higiene das mãos, é a lavagem das mãos. Quanto tempo deve durar a lavagem das mãos? Cerca de 40 a 60 segundos. Nós sabemos que para lavar as mãos, nós temos uma sequência de passos que serão utilizados. Não é só chegar, botar debaixo da torneira e pronto, enxaguar e pronto, não. Nós temos os passos de higienização das mãos.
A lavagem das mãos pode ser feita com água e sabão e, na falta da água e sabão, fazer a limpeza antisséptica, que é com álcool a 70. Tanto álcool gel como álcool líquido. Ao lavar as mãos, antes de iniciar qualquer uma dessas técnicas, é necessário retirar joias, anéis, pulseiras, relógios, evitar o uso de esmalte escuro. O trabalhador da saúde anda com unhas curtas, unhas sem esmalte, no máximo uma base. Por quê? Porque quando você coloca um esmalte escuro, você mascara a sujeira. Quando você utiliza uma unha grande, é bonita, né? É linda, mas não pode. Trabalhador de saúde anda com unhas curtas, porque atrás desse leito aqui da unha esconde a sujeira. E aí você faz é disseminar sujeira para outros pacientes. Então, evitar. A nossa norma de saúde é a norma regulamentadora número 32. É ela que é a norma do profissional da saúde. Todo trabalhador deve conhecer. E nós temos os passos para a limpeza das mãos. Aí, primeiro, abre a torneira e molhar as mãos, evitando encostar-se à pia. Aplicar na palma da mão a quantidade suficiente de sabão líquido para cobrir toda a superfície das mãos. Seguir as quantidades recomendadas pelo fabricante. Ensaboar as palmas das mãos, friccionando bem. Esfregar a palma da mão direita contra o dorso da mão esquerda, entrelaçando bem os dedos e vice-versa. Entrelaçar os dedos, friccionar os espaços interdigitais. Esfregar o dorso dos dedos com a palma da mão oposta, segurando os dedos com movimento de vai e vem e vice-versa. Esfregar o polegar esquerdo com a mão direita, aí você volta a esfregar o polegar direito com a mão esquerda. Friccionar as polpas digitais, tanto da mão direita com a mão esquerda. Esfregar os punhos. Enxaguar as mãos, retirando os resíduos de sabão. Secar as mãos com papel toalha. São 11 passos, né? Essas torneiras, elas devem ser torneiras automáticas, para evitar que você pegue. Mas caso não seja automático, como é que você vai fazer? Lavou as mãos, colocou um papel e fecha. Então, a nossa aula de hoje é isso. Quando a gente voltar para a aula presencial, nós vamos fazer essa técnica, né, de lavagem das mãos, essa prática. Espero que vocês tenham bons estudos. Não deixe de ler o material, responder as questões. E vocês têm até o dia 25 para mandar a resposta para o meu WhatsApp, tá certo? Qualquer dúvida, estou aqui. Boa semana a todos e beijo no coração.